E a inflação surpreendeu positivamente mais uma vez. Foi divulgado o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação pelo IBGE, com variação de apenas 0,19% no mês de agosto, abaixo do mês de julho, quando subiu 0,24%, e é o menor para o mês de agosto desde 2010. E tem outros recordes também. A variação em 12 meses está em 2,46% apenas, é a menor desde 99, e o acumulado do ano, 1,62%, é o menor acumulado até o mês de agosto desde o início do Plano Real. Portanto, é um comportamento efetivamente melhor da inflação. Mais uma vez, o Grupo Alimentação apresentou deflação. Vale lembrar que isso é uma variação na média dos preços. Então, nós temos uma boa safra, o clima continua ajudando, então alguns preços caem, acabam derrubando o Grupo Alimentação, que é dos que mais pesam na formação do índice. Além disso, também comunicação teve uma variação negativa, e aí outras pressões de preços que são registradas, claro, entrando nessa média, não tem tanto reflexo assim. E nós temos a inflação rodando num patamar bem inferior ao centro da meta, que é 4,5%. E isso dá toda a condição de o Banco Central reduzir a taxa básica de juros em mais 1 ponto percentual para 8,25% ao ano na reunião de hoje do Copom, do Comitê de Política Monetária. E, dado esse bom comportamento da inflação, já se começa a cogitar a possibilidade de, na próxima reunião, o comitê reduzir os juros em mais 1 ponto e seguir até a taxa Selic encerrar este ano em 7,25% ou talvez até 7%. É importante que haja um corte mais acentuado para que haja uma redução dos juros, inclusive em termos reais, em relação à inflação. Porque se a inflação está muito baixa e o Banco Central não acompanha esse movimento, na verdade a gente pode ter até um aumento dos juros em termos reais. E mesmo com toda essa queda que já houve da taxa básica de juros, que saiu de um patamar de 14,25% ao ano, a repercussão no custo do crédito em geral ainda tem sido bem moderada. Tem aquela velha justificativa da inadimplência, apesar de a inadimplência das pessoas físicas, principalmente, estar no movimento de acomodação e de queda em alguns segmentos. Tem até uma certa recuperação no mercado de trabalho, que pode dar alguma segurança a mais no sistema financeiro, mas a cautela ainda tem determinada formação dos juros na ponta final, e isso impede que a redução da taxa básica tenha um impacto ainda mais efetivo sobre o desempenho da economia em geral. Agora, vale lembrar que o PIB do segundo trimestre já foi puxado, o avanço que teve, principalmente pelo consumo das famílias. Isso já significa uma melhora da condição de compra da população ou de parte da população que não é atingida pelo desemprego ou pelo endividamento elevado. Então, o consumo tem crescido exatamente por essa inflação mais baixa, que colabora na recuperação do poder de compra, na medida em que os salários vão tendo correções superiores à inflação. Tem a própria queda dos juros na ponta final, que, embora não seja tão significativa como gostaríamos de ver, ajuda em renegociação de dívidas atrasadas, na obtenção de recursos para quem precisa de fazer um acerto das finanças pessoais e mesmo para o consumo. E, além disso, tem essa leve recuperação do mercado de trabalho, ainda que seja principalmente pela geração de emprego sem carteira assinada, na informalidade. Isso ajuda a aumentar a massa geral de rendimento e que reforça o consumo e, consequentemente, tem uma repercussão positiva no andamento da economia. Então, esse é o lado bom da economia brasileira, é um lado que começa a funcionar melhor, faz com que a economia entre no ciclo mais positivo, possa seguir numa trajetória de recuperação, talvez até cumprir a projeção do ano que vem, que é de um crescimento de 2%. Agora, permanecem as preocupações no campo econômico em relação ao desequilíbrio das contas públicas, que, se não for revertido num prazo relativamente curto, ele pode acabar até atrapalhando esse processo de retomada, e tem todo esse ambiente político muito conturbado. Mas, por hora, a economia está conseguindo entrar nesse ciclo mais positivo, independentemente deste cenário para lá de confuso, para não falar outras coisas em relação ao que temos do lado político do país.